buscar esse momento de falar com Deus. E esse é um momento, irmãos. É um momento de você se lançar diante do Senhor. Essa é a quarta-feira com propósito. Nossa, toda quarta-feira estão esse povo, parece um povo doido. Está lá toda quarta-feira no mesmo pique, na mesma adoração, no mesma intercessão, no mesmo louvor. Estamos aqui porque acreditamos num Deus fiel, num Deus todo-poderoso. Aquele que está aí, sondando teu coração nessa noite. Ele sonda o coração nessa noite. Abra o coração para Ele. Abra o coração para o Senhor e vem aqui na frente fazer esse momento com a gente. Nós queremos orar, falar com Deus sobre as tuas causas, sobre os seus problemas. Quando você se lança diante do altar do Senhor, o Senhor, Ele enxerga aquele coração contrito. Ele vê aquele coração que às vezes está assim, temeroso. Como a Amanda falou aqui hoje nessa noite, coração, o medo de fazer algo, de tomar alguma atitude, de indecisão. Aquele coração que já está cansado de não ouvir a resposta de Deus. Aquele coração que já está desacreditado que Deus pode fazer um milagre. Quando a gente ora e se lança no altar do Senhor, Ele vê aqui, o coração. Ele vê aqui tudo que você tem feito lá fora. Ele vê aqui dentro de você. Não adianta, tudo bem, eu estou aqui orando por você. Mas quando você vem aqui, se derrama no altar do Senhor, Ele olha aqui dentro. E já é uma oração essas palavras que eu estou fazendo aqui. Profetizando sobre a tua vida. Já é uma oração. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele já está ouvindo aí, vendo o seu coraçãozinho nessa noite. Se derrame no altar do Senhor. Você que está disperso aí, não está se ligando no que Deus está planejando para a tua vida. Coloca aí no teu coração, para Deus falar o teu coração nessa noite. Nós vamos ter vários momentos aqui ainda. Esse é só um momento de intercessão. É um momento que você se lança no altar do Senhor. Se você está distraído, se você está com alguma coisa que você quer entregar, mas não tem coragem, não tem força, o inimigo está te segurando aí nesse banco. Coloque aí na sua mente. Eu louvo a Deus pela sua vida aqui nessa noite. Mas aí na sua mente, Deus já está trabalhando contigo. Mesmo que você não venha aqui na frente. Esse é um desafio. Porque quando eu falo assim, Senhor, trabalha no coração dos teus filhos. Quando eu falo assim, Senhor, abençoa o coração dos teus filhos, abençoa a vida dos teus filhos. A gente não vem de qualquer maneira aqui não. A gente ora, pede ao Senhor, consagra nossas vidas para poder clamar pelas vidas de vocês. Nós somos somente instrumentos da vontade de Deus aqui nessa noite. Mas o Deus que pode todas as coisas, Ele nos ouve. Então aqui, Pai, toma aqui a tua igreja nessa noite. Toma os corações daqueles que estão ali sentados também. Abençoa a vida desses meninos, dessas meninas, dessas senhoras, desses senhores, cada um que está aqui nessa noite. Senhor, eu não sei o coração, como a Amanda falou, é clichê falar, mas realmente nós não sabemos. Mas o Senhor conhece o coração de vocês aí. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, firma o passo dos teus filhos na tua presença. Firma os passos da tua igreja na tua presença. Coloca os pés deles no alto, Senhor Jesus, mas para perto de ti. Senhor, quanta desobediência nós temos visto nesse mundo, na face da terra. Mas nós foi lançada aqui uma palavra hoje sobre obediência. Senhor, estamos aqui porque queremos obedecer a tua voz. Queremos firmar os nossos pés, os nossos passos nos teus caminhos, Senhor. Queremos sentir tua presença, o teu caminhar, o teu falar contigo. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor Jesus. Eu preciso ouvir a tua voz. Nós aqui estamos orando pelos pedidos dos nossos irmãos, clamando pelas dificuldades que eles têm tido. São pessoas que estão enfermas, são corações destruídos porque às vezes está sem fé. São portas de empregos que nós oramos aqui por todas as áreas, Senhor Jesus. O Senhor está visitando agora. O Senhor está visitando agora, nesse momento, eu creio. São filhos e famílias destruídas pela mão de Satanás, porque sem
tirar tudo que tem atrapalhado o seu caminhar com Deus na tua vida. Toda opressão, toda maledicência na vida daqueles que estão aqui querendo se firmar e o pecado vem. É o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, tirando toda a sujeira, todo embaraço do teu coração. Lá na tua casa Ele está visitando agora aquele que está enfermo. Lá na tua casa Ele está visitando agora aquele que está precisando de uma cura espiritual. Está lá, ó, disperso. Já passou aqui pela casa do Senhor, já esteve aqui no altar e hoje está disperso. Está lá o Senhor visitando agora nessa hora. Eu creio que o Senhor visita quando a igreja clama, quando a igreja chora, quando a igreja fala contigo. Eu creio. O Senhor está aqui nessa noite abençoando a tua vida, abençoando a tua família, abençoando tudo que você precisa lá fora. Mas aqui dentro Ele está mexendo com o teu coração. Tira todo o pecado, Senhor, da tua igreja. Tira o pecado, Senhor, tira o desembaraço que faz a tua igreja caminhar. Senhor, em nome de Jesus, estamos idosos da tua casa. Estão os teus filhos. Acende, Senhor Jesus, a chama viva do coração de todos aqueles que estão dispersos. Acende, Senhor Jesus. E obrigada, Deus, pelas vidas que estão aqui no altar. Toma cada um, Senhor Jesus. Toma cada um, em nome de Jesus. E obrigada pela oportunidade de falar contigo, Pai. Obrigada pela oportunidade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. Pode estar, tomando seus lugares. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor veio tocar nessa noite. Aleluia, para a gente estar, aleluia, levantando o clamor pelas nossas famílias. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E eu te convido nessa noite a você apresentar a sua família ao Senhor, para você apresentar o seu lar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Eu não sei o que acontece, você não sabe o que acontece dentro do meu lar, mas o Senhor sabe, o Senhor te vê. Aleluia, Ele contempla as nossas batalhas. Aleluia, que nessa noite você venha estar, aleluia, estendendo as suas mãos em direção aos seus lares. Que você possa estar clamando pela sua casa, pela sua família, porque o inimigo ele tem investido sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas em nome de Jesus, a igreja do Senhor se levanta como povo forte na batalha, aleluia, para guerrear sobre a nossa casa, para, aleluia, ganhar os nossos para o Senhor Jesus, aleluia, e declarar que dentro do nosso lar, aleluia, quem governa é o Senhor, aleluia, em nome de Vai agora visitando a cada casa, a cada família.
aleluia. E você nessa noite, aleluia, que trouxe a sua oferta, aleluia, trouxe, aleluia, o seu dízimo, né? Venha ofertar a casa do Senhor, que você possa sentir a vontade, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Antes de eu louvar, eu quero contar aos irmãos uma coisa que eu não posso deixar de falar, que aconteceu comigo hoje. Veja só, irmão, como Deus age com seu amor, com a sua bondade, na vida daqueles que procuram a ter sinceridade e retidão e compromisso com as coisas do Senhor. Quando eu conversei quando a irmã Fernanda me ligou para mim e falou que eu teria uma oportunidade hoje no culto da noite, mas ela não sabia que oportunidade seria essa, que seria para uma reflexão, que seria para um louvor, ou se seria para mim orar, mas que eu viesse preparado. Aí tudo bem, eu orei a Deus e Deus me deu um texto e também me deu um louvor. E quando eu cheguei aqui, irmão, que a irmã Simone tomou o microfone, e na hora que ela chamou a igreja para a palavra, aleluia, louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Eu cheguei até a mostrar para o irmão Heleno. Quando a irmã Simone chamou a igreja para ler a palavra e citou o texto, irmãos, o mesmo texto que eu estava com a Bíblia aberta e separada para ler. Salmo 1, a partir do versículo 1. O mesmo texto. Eu estava com o cantor aberto no louvor que eu vou cantar, e estava também com a Bíblia aberta, por causa da pequena dificuldade na visão, né? Eu já estava separado. E quando ela falou assim, Salmo 1, eu falei assim, o Espírito Santo de Deus testificou, confirmou que teria que ser esse texto para ser lido aqui no momento da direção do culto. Isso, irmãos, é prova de cuidado, é prova de amor que Deus tem com cada um de nós. E o louvor que nós vamos cantar fala de amor, é o 25 do cantor cristão. Amém? Aleluia. Que grande amor é excelso amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nos fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber
Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do nosso Deus. Só o Senhor tem este amor. Só o Senhor tem um amor para dar o Filho, o seu unigênito Filho, para morrer em prol de toda a humanidade, em prol de todos os pecadores. Por isto, vale a pena fazer tudo o que puder para aceitar e seguir esse Deus tão amoroso, tão maravilhoso para com cada um de nós. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos glórias e graças, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos concedeu a provisão, Senhor, para trazer à tua casa os dízimos e ofertas. Abençoa, Senhor, aqueles que trouxeram e aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, multiplicando as sementes sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, você que pode, em nome de Jesus. Gostaria de chamar aqui à frente o nosso irmão Rafael. Vai estar ministrando a palavra. O pastor Wallace pediu para eu estar orando pela vida dele. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu servo na tua casa, na tua presença. Senhor, veio trazer algo, Senhor, direcionado de ti para as nossas vidas, para os nossos corações. Usa a vida dele, Senhor. Usa, Senhor, com palavras direcionadas do seu trono para o nosso encontro, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Quem está triste com o Senhor aí diz amém. Tem ninguém triste não? Está todo mundo alegre? Todo mundo vigiando, né, Fernanda? Amém. Elton está aqui, né? Elton vai me ajudar aqui hoje. Eu estou acostumado a me pedirem. Hoje eu vou pedir para me ajudarem. É um pouco complicado estar aqui na frente, né? Eu estou acostumado a estar aqui em cima, mas geralmente estou aqui atrás de algum instrumento. E quando o pastor me convidou para estar trazendo a palavra hoje, ele ia entrar de férias, falou comigo, que vontade de falar não para ele. Deve estar vendo em casa agora, que está transmitindo ao vivo aí o culto. Que vontade de falar não para ele. Mas, assim, para quem me conhece há pouco tempo, obrigado. Eu e minha família retornamos aqui para a Igreja Batista, vai fazer 1 ano agora, em janeiro. E durante esse tempo todo, né, o pessoal sempre me vê ali atrás, tocando, trabalhando com o Ministério de Louvor. Só que a minha primeira passagem aqui foi bem antes, né? Eu cheguei aqui com 12 anos de idade e também fui direto para a área do louvor. Fiquei aqui até os 27, 28 anos mais ou menos e fui colaborar com uma outra igreja. Lá eu fiquei durante aproximadamente 7 anos, 8 anos e também colaborando com o louvor e tudo mais. E uma coisa interessante, né, que até hoje, independente dessa caminhada já desde os 12 anos de idade, estar acostumado a estar aqui em cima, é impossível chegar aqui em cima e não temer, né? É bem complicado. E eu costumo falar com o pessoal do louvor, né, que o dia que a gente chegar aqui e não temer e não tremer, é porque a gente se tornou autossuficiente e está dizendo que não precisa de Deus, que nós somos independentes e vamos falar daquilo que queremos falar e vamos tocar e vamos ministrar daquilo que queremos ministrar. E graças a Deus, todos os ministros dessa casa, tanto de palavra como de louvor, eu creio que tremem, né, quando chegam aqui em cima, porque realmente é uma responsabilidade muito grande. Eu fiquei pensando, né, o que falar para a igreja nessa quarta-feira. E eu falei, poxa, eu queria estar dentro do tema do culto, né? E como é a quarta com propósito, vamos falar sobre propósito, falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema. E o título da palavra é necessidade ou propósito. E eu sou muito curioso, quando eu vou falar de algo, eu procuro no dicionário para saber a fundo o que significa, né? E eu falei, pô, o que significa necessidade, né? Ele já fala, mas vamos dar uma olhada lá. Necessidade é aquilo que é necessário. Muito simples. Nem o dicionário enfeita muito, é algo bem básico. É aquilo que é necessário. E o que é propósito?
Propósito é um projeto, é um desígnio, um objetivo, aquilo que se busca alcançar. A necessidade ela é bem simples, ela é micro, né? É algo que ela é passageira e é recorrente. A gente precisa, eu estou com fome, eu me alimento, é uma necessidade minha. Vai passar algumas horas, a fome vai retornar, correto? Então é algo micro, é algo que é recorrente, vai voltar sempre. O propósito é algo amplo, ele é macro, ele é duradouro e permanente. Então, ele demora para ser alcançado, né? Porque tem toda uma trajetória, todo um percurso, mas quando ele vem, ele realmente fica, ele marca. Então, assim, o que seria hoje, trazendo para a nossa realidade, uma necessidade? Uma pessoa que hoje, de repente, mora de aluguel. Uma pessoa, ela mora de aluguel, a grande maioria mora de aluguel porque tem a necessidade de estar em algum lugar e não ter como comprar uma casa própria. Tem uma pequena parcela que mora de aluguel porque prefere. Pode comprar, mas prefere morar de aluguel. Né? O que acontece? O aluguel, você vai morar de aluguel, você vai pagar o aluguel hoje, daqui a 30 dias o aluguel tem que ser pago de novo. E daqui a mais 30 dias você paga o aluguel de novo. E é uma necessidade que ela vai retornar a cada 30 dias. O que é um propósito? Um propósito é um financiamento do imóvel, de uma moradia, de uma casa própria. Vai ser mais complicado, porque vai demandar, de repente, um nome limpo para poder fazer um financiamento, né? Vai demandar um valor para dar de entrada. Só que quando você começar a pagar aquele financiamento, você vai estar pagando algo que é seu. A cada 30 dias você vai pagar, a cada 30 dias. E se você faz um financiamento aí de 20 anos do imóvel, no final de 20 anos, você alcançou seu propósito, aquele imóvel ele passa a ser seu, correto? E aquele camarada que está pagando aluguel no final de 20 anos, o que ele tem? O que ele conquistou? Nada, né? Ele apenas saciou a necessidade dele durante 2 décadas, de repente ele pagou um imóvel para alguém, que alguém financiou e deixou ele morando e pagando, e ele não conquistou nada. Mas eu queria falar um pouco hoje, não dos nossos propósitos, mas dos propósitos de Deus para conosco. E eu dividi a palavra aqui em 3 tópicos, né, como para seguir o padrão aqui dos pregadores da igreja, em 3 tópicos. E eu vou falar também uma coisa que todo cristão, numa quarta-feira à noite, quase 9 horas, quer ouvir. Eu prometo que vou ser bem breve, tá bom? E eu queria te convidar a ler comigo Levítico 25. A gente vai ler do 1 ao 5 e vamos dar um salto lá para o 18. Vamos ler do 18 ao 22. Vocês podem colocar aí para mim? Levítico 25, do 1 ao 5. E depois a gente vai pular para o 18. Eu vou ler aqui na minha versão, aí tentem acompanhar aí na projeção. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse em honra do Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano, ninguém semeará no seu campo e nem podará suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Vamos lá no 18 agora? Obedeçam a todas essas leis e mandamentos de Deus para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá as suas colheitas, haverá bastante comida para todos e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar: como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear e nem fazer a colheita? Aqui já é um enviado de Satanás querendo pôr dúvida naquilo que o Senhor falou. Aqui no versículo 21, a resposta é que Deus abençoará a terra e no 6º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e haverá bastante para comerem até a colheita do 9º ano. Eu acabei não falando aqui, né, qual era esse tópico. É a necessidade, ela mata o propósito. Quando o povo de Israel ele saiu do deserto e entrou na terra prometida,
ele já tinha vivido já bastante coisa no deserto. Porque Deus já operava milagres no deserto. O deserto foram 40 anos de milagre. Durante a noite, Deus mandava uma coluna de fogo. Imagina aqui o lugar mais escuro que você já foi aqui. O lugar mais escuro que eu já fui no Rio é Mazomba. Mazomba à noite você não enxerga nada, não é verdade? Então imagine você caminhando por Mazomba ou dirigindo, sem o auxílio de um farol, de um carro, sem uma lanterna, sem algo para estar te dando a direção. Então, era mais ou menos o que o povo estava passando no deserto naquele momento. E o que Deus vem e faz? Coloca uma coluna de fogo que iluminava o caminho e direcionava o caminho que eles deveriam seguir. Correto? De dia. Imagina o deserto de dia. É tipo o Rio de Janeiro, né? O deserto lá, eu imagino que é igual os dias que a gente está vivendo aqui de calor, né? Há um tempo atrás, eu fui na praia em Copacabana, e do calçadão até a água, tem mais ou menos 50 metros que tem que andar. E estava muito quente, né? Eu peguei, tirei o chinelo, desci para ir para a água. E comecei a andar, e estava bem quente, bem quente. Daqui a pouco, comecei a correr, começou a queimar a sola do meu pé. E eu estava achando que não ia aguentar chegar, que não ia aguentar, e acabou que cheguei na água, beleza, ficou tranquilo. Hoje até mexeram lá, e agora tem um chafariz que fica molhando a água, fazendo um caminho para o pessoal não queimar o pé. Então imagine no deserto, o povo querendo caminhar, o povo querendo chegar até a terra prometida, e a areia queimando o pé dele. Não sei se eles andavam descalços, se tinha alguma sandália de couro, de madeira, não sei como é que era na época. Mas imagine, o povo com dificuldade para andar, aí Deus vem e faz mais um milagre, coloca uma coluna de nuvens para poder, mais uma vez, proteger do sol. É que nem quando a gente está aqui, 50 graus, quando aparece aquela nuvem, obrigado, Senhor, parece que diminui a temperatura pela metade. E é o que Deus fez no deserto. Deus diminuiu a temperatura para poder andar, e aquela coluna também guiava o povo. O povo tinha sede, e Deus dava água, brotava água da rocha. O povo queria comida, Deus jogava frango, codorna, era ave, jogava do céu para o povo comer. Então o povo tinha experimentado o sobrenatural de Deus já. Só que quando Deus dá essas ordens para o povo, ele tinha um propósito, que o povo continuasse a viver do sobrenatural. Só que o povo, não sei, o pessoal parece ter algum problema, né? Mesmo vivendo tudo que Deus já tinha feito, vendo e vivendo, não confiaram e desobedeceram ao Senhor. A terra não descansou. E eles ficaram cultivando a terra. E qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus para aquele povo era que eles vivessem o sobrenatural. Você imagina hoje, você que, vamos chutar aqui um valor, eu ganho 20 mil reais por ano, 20 mil por ano. Aí Deus fala, trabalha durante 6 anos, que no 6º ano eu vou te dar 60 mil. Você vai ficar 1 ano de bobeira em casa de férias. Foi o que Deus falou para o povo. É 1 ano de descanso, tá? Não vai plantar, não vai colher, não vai semear, só vai comer daquilo que eu dei que está guardado. Então, olha a oportunidade. Se Deus fala isso comigo hoje, eu estou dentro, agora. Mas o povo não entendeu dessa maneira. E o povo desobedeceu a Deus. E o povo teve 2 consequências. A primeira foi que ele não experimentou o sobrenatural, de descansar 1 ano e ser alimentado. E a segunda foi um pouquinho pior. O povo, ele ficou em Canaã durante aproximadamente 490 anos. E a terra não descansou por nenhum ano. Deus ordenou, para descansar a cada 7 anos. O que aconteceu? Esse povo ele foi cativo para a Babilônia. E quanto tempo eles ficaram na Babilônia cativos? 70 anos. Se você fizer um cálculo, quanto tempo a terra deveria ter descansado nesses 490 anos? 70 anos. Então Deus falou assim, não vai descansar por bem não? Vai descansar por mal. Por conta da desobediência, porque priorizou a necessidade ao invés do propósito. Eles perderam aquilo que eles deveriam ter ganho e ainda foram castigados. Se alguém quiser conferir, porque Deus falou, se me desobedecer, eu vou fazer isso aqui. Está lá em Levítico 26, eu não vou ler porque é muito grande, mas quem quiser dar uma conferida, tá? É um capítulo de aproximadamente uns 20 versículos onde Deus está falando, faz, se não fizer vai acontecer tal coisa. E são coisas terríveis que o povo precisou viver porque preferiu desobedecer a Deus. Então entenda, toda vez que você priorizar a sua necessidade, ela vai matar o seu propósito. Por mais que a necessidade, às vezes, ela tenha que ser saciada, ela não pode virar um vício na sua vida. Porque senão você não vai alcançar, você não vai experimentar do sobrenatural de Deus na sua vida.
Tópico 2. Aprenda a reconhecer quem te afasta e quem te aproxima do propósito. Mateus 3:23. Eu vou ler aqui para poder adiantar, que a hora está um pouco já avançada. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas foi revelado por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves dos reinos do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então aqui, o Senhor ele faz um elogio a Pedro, né? Não foi carne nem foi sangue que te revelou, mas sim meu Pai que estás no céu. Só que continuando aqui a leitura, versículo 21, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chama-o à parte e começa a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas do homem. Pedro, naquele momento, ele estava sendo amigo de Jesus. Ele não queria que Jesus passasse por aquilo. Ele entendia que não havia necessidade. E ele era amigo, ele era próximo de Jesus. Alguns dizem que Pedro era o líder dos discípulos. E naquele momento Jesus chama ele de Satanás, adversário. Ou estranho, né? Como que Jesus vai chamar um amigo de Satanás, de adversário? É porque Jesus entendia que Pedro estava olhando para a necessidade e não para o propósito dele. É a necessidade que Pedro enxergava naquele momento é que Jesus não sofresse. Ele queria o melhor como amigo. Dando um pulinho aqui para Mateus 26, 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 11. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então, os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus estende a mão, puxa sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Aqui não fala, mas em João fala que foi Pedro novamente. Disse-lhe Jesus: guarda esta espada, pois todos que empunham a espada morrerão por ela. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Então Jesus mais uma vez adverte Pedro: Pedro, as coisas têm que acontecer como meu Pai determinou. E a gente sabe que Jesus não queria passar pelo que ele passou, que em algum momento ali ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então o próprio Jesus temia e não queria passar por aquilo, só que ele entendia o propósito do Pai para a vida dele. E por que ele chama Judas de amigo? Porque Judas, apesar de estar o traindo, apesar de ter traído todos os discípulos, Judas estava impulsionando Jesus para o propósito dele. Era necessário que Judas fizesse o que ele fez, para que Jesus pudesse viver aquilo que ele tinha que viver. Então, assim, hoje existem pessoas que às vezes vão estar do teu lado, vão ser seus amigos, só que eles vão querer, às vezes, te dar migalha, mas não porque ele quer te dar pouco, mas porque ele quer te ajudar. Mas às vezes esse teu amigo, ele está te afastando do propósito. Ele está saciando a sua necessidade momentânea. E aquele camarada, que às vezes é aquele Judas na sua vida, é aquele cara que Deus vai usar para te impulsionar para o teu propósito. Lá na empresa que eu trabalhava, tinha um rapaz lá,
sei se o Elton chegou a conhecer, o René Clésio, ele era um supervisor. Esse camarada, ele era ajudante de caminhão. E uma vez faltou um funcionário da área administrativa, e como ele conhecia de informática, tal, ele foi convidado a substituir aquele rapaz naquele dia. Ele foi para lá, e dali ele não voltou mais para fora, ele ficou na área administrativa. Só que ele era o mais baixo da área, ele não era ninguém, ele era só tipo o faz-tudo lá. E tudo que a gerência mandava fazer, aí os outros que eram mais antigos, o René Clésio faz. Ah, tal coisa, o René Clésio faz. Tudo que era problema que chegava, mandava o René Clésio fazer. O supervisor da área foi mandado embora e a gerência precisou promover um novo supervisor. E começaram a se perguntar, quem é que a gente vai promover agora? Promove o René Clésio sabe de tudo. E promoveram o René Clésio a supervisor. Hoje, esse René Clésio, ele é o gerente da maior filial do Nordeste da empresa. Foi um cara que era ajudante, que chegou numa área por acaso, e que aqueles Judas que estavam ali tentando dificultar a vida dele, tentando ver o mal dele, acabaram projetando ele para o propósito dele. E hoje está vivendo uma vida confortável, num bom cargo na empresa, graças àqueles que tentaram atrapalhar a vida dele. Então você entende? Comece a aprender a identificar aquelas pessoas que te aproximam do propósito e aquelas que te afastam do propósito. Muitas das vezes você vai ver pessoas que vai falar, cara, esse cara faz um inferno na minha vida. Ora por ele, ora, Senhor, usa esse camarada para ele me impulsionar para o meu propósito, para me impulsionar para o melhor cargo da empresa, sabe? Usa ele para fazer a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. E aqui o terceiro tópico, para a gente poder encerrar, é a lealdade te leva a viver o seu propósito. O texto está em Gênesis 39, do 1 ao 19. Vou ler aqui também para poder adiantar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse-lhes, vejam o que o hebreu que nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então ela repetiu-lhe a história. Aquele hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher disse, ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Eu acho que a maioria aqui, se não todos, conhecem a história de José, né? Para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia. José, ele foi traído pelos irmãos dele. Ele foi vendido como escravo. E ele não tinha motivo nenhum para ser leal a ninguém. Porque tudo que ele aprendeu era baseado em deslealdade.
né? O pai dele, dentro de casa, o único que gostava dele era o pai dele. Ele era o preferido do pai dele. Mas os irmãos viviam desonrando José. Então, tudo que José aprendeu foi de lealdade, do princípio até o fim. E mais uma coisa, José sabia que ele poderia ser o maior dentro da casa de Potifar, mas ele nunca seria maior do que Potifar. Nunca. Como que Potifar ia colocar José acima dele? Nunca. Então ele tinha todo motivo para ser desleal. Para que eu vou ser leal com esse camarada aqui que me comprou? Ele me dá vida boa, mas para que manter lealdade? Mesmo assim, José foi leal. José foi jogado na prisão por ter sido leal. A lealdade colocou José na prisão. Só que eu não quero falar de prisão. Eu quero falar do final da história de José. Porque a prisão levou José a ser governador do Egito. Então você consegue entender o que a lealdade fez na vida de José? A lealdade fez o propósito de Deus se realizar na vida de José. E José se tornou governador do Egito. Assim, eu falei um pouco aqui sobre 3 histórias. E essas 3 histórias, elas remetem à vida de um homem, que é Abraão. Eu não utilizei a ordem cronológica, deu uma embolada, fui na frente, no meio, mas tudo fala sobre a vida de Abraão, o propósito que Deus tinha com Abraão. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrei. Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O propósito que o Senhor tinha na vida de Abraão, ele se cumpriu através de Jesus, ele se cumpriu através de José, ele se cumpriu através do povo no Egito, e ele se cumpre até hoje. Porque o propósito, ele nada mais é do que um legado. Legado é aquilo que quando você morre continua. Então a pergunta que eu te faço nessa noite: você veio aqui hoje nessa quarta com um propósito, atrás de uma necessidade ou atrás de descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o seu objetivo aqui nessa noite? A necessidade você pode saciar, beleza, mas daqui a pouco ela vai voltar. Ela vai voltar e vai voltar de novo, vai voltar de novo, e ela não vai acabar nunca. Agora, o propósito não, o propósito ele vai se cumprir na sua vida, e o propósito ele supre a necessidade. O propósito ele é macro, não adianta, ele vai ser realizado na sua vida, e ele vai trazer tudo que você precisa junto. Como foi na vida de Abraão, e de grandes homens na Bíblia. Então, hoje, a gente não pode te prometer aqui emprego, mas a gente pode te prometer que o Senhor não vai permitir que te falte nada. Isso a gente pode te prometer. A gente não pode te prometer cura, mas o Senhor, Ele fala que se você crer nele e o aceitar, você vai ter vida eterna. A gente não pode te prometer também um milagre nessa noite. Só Deus pode prometer. Mas eu posso te dizer que a sua vida é um milagre. Se você chegou aqui nessa noite, se Deus permitiu que você acordasse hoje, que você passasse toda a trajetória do seu dia, indo para o trabalho, ou indo para a escola, faculdade, sabe de quantas coisas Deus te guardou hoje para que você pudesse estar aqui nessa noite? Sabe? Quantas balas perdidas, quantos acidentes, quantas doenças. Então até aqui o Senhor te guardou. Então a sua vida é sim um milagre. Toda vez que você respira, isso é um milagre. Tenta entender, o homem tenta explicar como funciona o corpo humano. Ele até consegue. Mas como que a vida vem? O homem ainda não conseguiu trazer a vida. Porque a vida só quem dá é o Senhor. O sopro de vida só vem dele. Então a sua vida é um milagre. E nessa noite, eu quero te encorajar a não estar aqui buscando saciar as suas necessidades, mas busque o que Deus tem para a sua vida. Qual é o propósito? Sabe por quê? Você vai morrer, eu não sei quando, mas eu vou morrer. Só que o propósito ele vai continuar. O seu legado ele vai continuar no seu filho, no seu neto. O propósito que Deus tinha para os seus pais, se o seu pai já morreu, está continuando em você. Então, se você morrer, existe um outro propósito, é vida eterna para você. Agora, aquilo que você deixou aqui na terra, o seu legado ele vai permanecer, como o legado de Abraão permanece até hoje. Amém? Vou convidar o pastor Wallace. Está encerrando por aqui, a hora já passou um pouquinho. Deus te abençoe, meu Deus.
Rapaz, o cara tava nervoso, hein? Tirou onda, né? Aqui. O pregador veio de longe, notebook. Rapidinho. Ó, eu quero agradecer a minha esposa, que ela é muito minha parceira. Ela convidou, acho que o bairro inteiro, a família. Tá todo mundo aqui, meu cunhado, minha cunhada, minha tia, minha irmã, todo mundo. O pastor mandou colocar ao vivo. O culto não estava tendo culto ao vivo hoje. Ele mandou transmitir. Aí chegou do meu lado ali, ó. Aí, tá transmitindo ao vivo. Minha mãe tá aqui, cadê? É minha tia, não é minha mãe não. E depois o Leandro sentou do meu lado. Cara, a igreja tá lotada hoje, quarta-feira. Todo mundo me ajudando, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos, tá? Muito obrigado por terem vindo. Leva um abraço aí do pastor Paulo, do pastor Wallace, da nossa igreja, até a igreja de vocês. Tem mais alguém visitando essa noite? Tem não? Então agora é com o pastor Wallace mesmo. Que Deus abençoe a vida do Rafael. Eu falei ali para ele ali, eu falei, rapaz, tá tirando onda, hein? A gente tudo prega com o esboço no celular, né, Elton? O cara vem de notebook e fala que tá nervoso. Se ele tivesse calma, ele vinha de avião. Meu Deus, que coisa linda. Que Deus abençoe. Eu saí daqui ricamente abençoado. Entendi que muitas das vezes precisamos passar por algumas coisas adversas para se cumprir o propósito. Coisa linda. Meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe teu ministério. Às vezes a gente vê ali, ó, num cantinho, caladinho, né? Mas quando pega o microfone, Deus usa grandiosamente, tá bom? Igreja, estamos chegando ao findar do culto. Que Deus possa abençoar nosso decorrer da semana, que a gente venha ter uma semana abençoada. E vou falar uma coisa, hein? Eu acho que Amanda vai pregar quarta-feira que vem. Eu acho que eu vou chamar o Rafael de novo. A igreja está muito linda, gente. Rafael, quer pregar quarta de novo? É brincadeira, tá, gente? Quarta-feira vai estar a nossa ministra aí de louvor, vai estar ministrando a palavra, e eu tenho certeza, é o propósito que a gente tem orado aí, os líderes da igreja, que 2023, dons vão ser descobertos dentro desse lugar. Pessoas que aparentemente acham que não tem o dom de pregar, tem um dom sim de pregar. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louva o Senhor. Se você vir aqui na frente e falar, Jesus é bom, Jesus cura, salva, eu tenho certeza que ela não vai voltar vazia, porque está na palavra. A Bíblia diz que de maneira alguma a sua palavra volta vazia. Então eu tenho certeza, Rafael, que nessa noite, o que Deus usou o Rafael foi um encontro de muitos corações aqui nesta noite. E não só foi um encontro, vai ter mudança de postura através dessa mensagem. Entenda o teu propósito. Hoje eu conversei com uma jovem e eu falei isso, Rafael. Que coisa linda. Eu falei assim, eu louvo a Deus por uma dificuldade que tu passou agora esse período. Eu comecei a rir quando eu fiquei sabendo, porque eu sabia que lá na frente tinha um propósito. Eu conversei isso hoje com essa jovem. Eu ri quando o pastor falou para mim algo, eu comecei a rir. E ele perguntou, tá nervoso? Eu falei, não, eu estou rindo porque foi necessário acontecer para o propósito se cumprir na vida dessa jovem. Então Deus é lindo demais. Vamos, fique de pé, por favor. Vou pedir o jovem Leandro, vem cá, Leandro, por favor. A estar fazendo essa oração de encerramento e logo depois estarei ministrando a bênção apostólica. Boa noite, graça e paz. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, poderoso eterno Pai, nesse momento eu venho render graças ao Senhor, eu venho louvar o Senhor pela vida do Rafael, Deus, de toda a igreja que está aqui, Deus, que o Senhor nos leva para casa em paz, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, ela venha, sabe, meditar no nosso coração, na nossa mente, que venhamos entender que somos pessoas que têm propósito, mesmo que a dificuldade venha, ó Pai, a vitória vai chegar, o momento vai chegar, então, em nome de Jesus, ó Pai, eu louvo e te exalto por cada vida que está aqui, Deus, que em nome de Jesus o seu nome venha ser engrandecido, oh Pai, através das nossas vidas. Graças eu te dou, Pai. Amém. Que o grande amor de Deus, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com
toda a igreja espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: está encerrado em nome de Jesus.